Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Curios Centro Educacional. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre conhecendo o teísmo bíblico. Nós vamos aprofundar acerca dessa concepção teológica tão importante que é a identidade de Deus. Então não perca, assista o vídeo até o final para não perder nenhum conteúdo. O teísmo bíblico é uma forma de entender Deus. Dentro da concepção teísta, nós entendemos que Deus é um ser único, ok? Não existem outros deuses, mas somente um único Deus. Esse Deus é um ser, ele não é uma força, não é uma energia, não é um espírito que está por dentro da matéria, ele também não é materializado, ele não é o universo. Não, ele é um ser aonde ele manifesta características que são possíveis de ser compreendidas. Nós nunca, no teísmo bíblico, vamos entender que Deus pode ser compreendido na sua plenitude. Pelo contrário, nós jamais conseguiremos compreender Deus em toda a sua essência. Mas temos coisas que são possíveis de ser compreendidas. E é nessa compreensão que nós vamos trabalhar nesta videoaula. Para entendermos a importância daquilo que é realmente uma verdade acerca de Deus, nós precisamos identificar a fonte, da onde que vem esse conhecimento. No teísmo bíblico, nós vamos ter duas fontes, que é a fonte geral e a fonte especial. A fonte geral, ela é uma fonte que está acessível a todos, por isso que esse nome geral é uma fonte generalizada, disponível a todas as pessoas existentes no mundo. Essa fonte, ela produz conhecimento através da criação. Nós podemos identificar Deus como sendo um ser, pois a criação, os céus, a terra, a natureza, as estrelas, tudo que existe no universo, ele aponta para a necessidade de um Deus, de um ser que criou. Não é possível nós entendermos que tudo surgiu do nada ou que através de uma explosão tudo veio a acontecer. Ok? Então, através da razão, nós podemos compreender melhor essa identidade de Deus. Assim também como a nossa própria consciência. O ser humano, ele possui uma consciência e essa consciência aponta para essa relação, para essa compreensão acerca desse ser superior. Além da fonte geral, nós temos também a fonte especial, que é a fonte exclusiva daqueles que têm acesso à Bíblia. Na realidade, Deus, através dos seus profetas, dos seus servos, ele compartilhou a sua identidade. Então, dentro da história do povo de Israel, assim como também através da manifestação dos seguidores de Jesus já na era cristã, nós vamos ter documentos importantes de pessoas que vivenciaram essa relação, esse contato com esse ser divino. E através desse documento, nós temos aqui também fontes fidedignas, importantes, para nós entendermos melhor acerca da identidade do divino. Apesar da Bíblia ser um livro que tem como objetivo facilitar a nossa compreensão acerca da identidade do divino, se nós não tomarmos algum cuidado acerca da linguagem, nós podemos interpretar de forma errada. Eu estou falando aqui do antropomorfismo. O que significa isso? É utilizar formas humanas para relacionar a concepção acerca de Deus. Deus utiliza de formas humanas para se fazer conhecido aos seres humanos. Porém, isso não quer dizer que Deus pode ser identificado como semelhante aos homens em relação à forma humana.
vou destacar aqui um texto que diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Escabelo seria aquele banquinho que os reis colocavam, apoiavam os pés sobre aquele banquinho. Isso não quer dizer que Deus ele tem um pé e que ele fica com esse pé gigante sobre a terra. Não, isso é uma linguagem que demonstra apenas a grandeza de Deus, que Deus ele governa, que ele é rei, que ele está acima de tudo que foi criado. Mas não podemos utilizar ao pé da letra o texto para começarmos a criar a ideia de que Deus tem mãos, que Deus tem cabeça, que Deus tem olhos, utilizando assim uma relação do antropomorfismo. Um outro cuidado que devemos ter também é com o antropopatismo, que está relacionado a sentimentos humanos. É a ideia de que Deus ele tem os mesmos sentimentos que nós. Por exemplo, um outro texto aqui, ó. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Isso quer dizer, Deus se arrepende, como fosse um sentimento humano. Deus se entristece, Deus se alegra. Isso são sentimentos que fazem parte da nossa limitação. Deus está muito acima disso. Esses textos só mostram que Deus tem uma aceitação para alguma conduta e uma negação para outra conduta. É uma forma de nós entendermos que não devemos fazer determinadas coisas porque isso não está correto diante do propósito divino. Mas isso não quer dizer que vai alterar o humor de Deus ou o sentimento de Deus. Deus vai ficar mais alegre ou mais triste por causa de algumas ações humanas, como se Deus dependesse das nossas ações para ter um sentimento equilibrado. Isso não faz sentido. Para nós entendermos um pouco mais acerca de Deus, vamos analisar esse texto aqui de Isaías, um texto muito importante. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Bom, aqui nós podemos perceber duas características importantes. No alto e santo lugar habito. Está falando sobre a transcendência de Deus estar num lugar alto, sublime, algo que mostra a sua dimensão transcendente, que Deus está acima daquilo que foi criado. Porém, o mesmo texto traz uma abordagem da imanência de Deus. Deus é um ser imanente, isto é, mesmo ele estando acima da obra criada, ele desce ao nível dos homens, daquilo que foi criado, para se relacionar. Sendo assim, nós podemos entender que Deus é, ao mesmo tempo, transcendente, como também ele é imanente. Como já foi dito no início dessa videoaula, Deus não pode ser confundido com uma força, não. Os textos sagrados, eles mostram com clareza essa relação de Deus com os seres humanos, sendo que Deus ele se revela como um ser pessoal. Nesse texto aqui, olha, o salmista ele enfatiza essa intimidade que ele tinha com esse ser divino. Ele relata aqui, ó, no texto: tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Claro que ele não está fazendo uma oração aqui para uma força, para uma energia, mas ele está tendo aqui uma relação com um ser divino que possui uma personalidade, é um ser pessoal. Uma outra característica muito enfatizada nos textos sagrados é a questão de que Deus ele é único, só existe um Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Essa verdade, ela vai ser compartilhada à nação de Israel. Os judeus, eles tinham como responsabilidade compartilhar através das suas experiências, através dos seus profetas, que Deus ele era único e verdadeiro. Nós vamos ter aqui nesse texto uma regra, um mandamento da lei do povo de Israel.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qualquer necessidade de materializar Deus para que Ele possa ser visto através dos nossos olhos ou ser palpado através das nossas mãos, vai contra a verdade da identidade do divino. Portanto, através dos textos sagrados, fica claro que Deus é um ser espiritual. Ele possui uma forma, mas essa forma é espiritual. Nesse texto aqui, nós temos essa afirmação: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então, Deus é um ser espiritual. Características que foram apresentadas acerca da identidade do divino estão muito claras nas Escrituras. Porém, se nós formos estudar e ler a Bíblia de uma forma sistemática, nós vamos ampliar o nosso entendimento e vamos compreender outras características também muito importantes acerca da identidade do divino.